Você nunca vai ser rico se continuar pensando assim. Duro? Talvez. Mas é a verdade que ninguém quer te dizer. Porque o que está te impedindo de prosperar não é o mundo, não é o governo, não é a crise. É o que você acredita todos os dias sobre si mesmo, sobre dinheiro, sobre sucesso. Riqueza não começa no bolso, começa na cabeça, começa no tipo de pensamento que você alimenta no silêncio, na forma como você reage ao sucesso dos outros, na forma como você enxerga trabalho, merecimento, esforço, disciplina. Napoleon Hill deixou isso claro há mais de 80 anos. A mente humana, quando dominada e direcionada com propósito, é capaz de criar riqueza a partir de ideias. Mas o problema é que a maioria ainda vive com uma mente programada para a escassez. E mente escassa repele abundância. Sempre. Você quer ser rico, mas gasta mais tempo justificando seus fracassos do que criando seus caminhos. Você quer liberdade financeira, mas consome conteúdo que reforça a ideia de que o rico é corrupto, ganancioso, sujo. Como você quer atrair aquilo que, lá no fundo, você despreza? Não tem como. E é por isso que tanta gente vive presa na mesma realidade, mesmo trabalhando duro. Porque não basta trabalhar. Tem que pensar diferente, agir como alguém que já tem o que quer, mesmo quando ainda não tem. Esse é o segredo. Você nunca vai ser rico se continuar pensando como alguém que sobrevive. Porque riqueza não se constrói com medo. Se constrói com visão, fé, decisão e persistência. E tudo isso nasce na mente, ou não nasce em lugar nenhum. Se você acorda todos os dias achando que a vida é sobre pagar conta e sobreviver até sexta-feira, você já perdeu antes mesmo de tentar. Porque a mente que só pensa em sobreviver não consegue enxergar além do agora. Ela está sempre ocupada apagando incêndios e nunca construindo futuro. E é exatamente isso que o sistema quer. Que você fique cansado demais para sonhar, distraído demais para agir, ocupado demais para pensar. Porque uma mente cansada é fácil de controlar. E a melhor forma de manter alguém preso é convencê-lo de que ele já está livre. Mas se você quiser romper com isso, vai precisar pensar diferente. Vai precisar parar de repetir as frases que escutou a vida inteira. Dinheiro não traz felicidade. Melhor pobre honesto do que rico ganancioso. Isso não é pra gente como a gente. Essas frases não são verdades. São prisões verbais que mantêm gerações inteiras presas à mediocridade. Você não precisa escolher entre ser bom e ser rico. Você pode e deve ser os dois. Porque o dinheiro só amplifica quem você já é. Se você for alguém de valor, a riqueza vai potencializar isso. Mas se sua mente ainda acredita que enriquecer é errado, ela vai sabotar todo o caminho até lá. Por isso, Hill insistia. O pensamento positivo é o ponto de partida de toda a realização. Mas ele também dizia que só pensar não basta. Pensar precisa virar convicção. Precisa virar decisão. Precisa virar ação. Caso contrário, é só ilusão com nome bonito. Você quer saber o que mais afasta as pessoas da riqueza? A identidade. Não o currículo, não os contatos, não a cidade onde nasceu. A identidade. Você pode estudar, trabalhar, se esforçar. Mas se lá no fundo você ainda se enxerga como alguém que não é para isso, sua mente vai puxar o freio de mão toda vez que você tentar avançar. É por isso que tanta gente começa bem e depois sabota. Consegue uma promoção e perde o foco. Abre um negócio e para na primeira objeção. Ganha dinheiro e gasta tudo. Porque não é sobre a oportunidade. É sobre o nível de consciência com que você chega nela. E se sua mente ainda carrega o peso da escassez, ela não vai sustentar a leveza da abundância. Napoleon Hill estudou os homens mais ricos de sua época. Nenhum deles nasceu rico, mas todos decidiram pensar como ricos antes mesmo de terem riqueza. Pensavam em termos de possibilidades, não limitações. Em criação, não sobrevivência. Em solução, não desculpa. E isso não é arrogância, é mentalidade. É uma postura interior que antecede qualquer resultado externo. Você precisa mudar sua identidade antes de mudar sua conta bancária. Precisa se ver como alguém
como alguém que merece prosperar, que sabe criar valor, que entende que enriquecer é um direito e também um dever se você quer impactar mais vidas. Só que isso exige ruptura. Exige que você pare de frequentar lugares que só reforçam sua limitação, que você saia de conversas que só alimentam vitimismo, que você silencie vozes que dizem que você está sonhando alto demais. Porque quem quer prosperar precisa proteger a mente como se protege um diamante. A mente é a raiz e a riqueza é apenas o fruto. Você pode ter o talento, pode ter a ideia, pode ter a conexão, mas se não tiver a identidade certa, tudo isso vai escorrer pelos seus dedos, porque você nunca se sentirá à altura do que está construindo. Vai viver esperando o momento certo, e o momento certo é agora. Não quando estiver pronto, não quando for validado, mas quando você decidir pensar como quem já é, para depois se tornar o que sempre esteve esperando liberar. Se você quer enriquecer de verdade, precisa entender uma coisa: o dinheiro vai apenas amplificar aquilo que você já carrega. Ele não muda sua essência, ele expõe. Se você tem medo, o dinheiro vai expor. Se você tem disciplina, ele vai multiplicar. Se você tem propósito, ele vai expandir. Mas se você tem dúvida, ele vai desaparecer. Você nunca vai ser rico se continuar associando dinheiro a sofrimento. Se cada vez que vê alguém prosperando, você pensa que deve ter feito algo errado. Se cada vez que escuta milionário, seu cérebro associa a ganância, injustiça, corrupção, como a sua mente vai te levar até um lugar que ela rejeita? Pessoas ricas não pensam em acumular por ego. Elas pensam em construir, em proteger, em fazer o dinheiro trabalhar para elas. Enquanto a maioria está preocupada com o próximo boleto, o rico está pensando em como fazer o dinheiro multiplicar no tempo. Essa diferença de pensamento é brutal e começa na forma como você lida com o agora. Você não se torna rico quando recebe um valor alto. Você se torna rico quando pensa como alguém que cuida, investe, distribui e respeita o dinheiro. Quando entende que cada centavo é uma extensão da sua energia e que dinheiro não aceita ser maltratado. Se você gasta como quem odeia, como quem está se livrando dele, ele aprende a não ficar com você. Hill falava sobre isso quando dizia que o hábito de economizar sistematicamente é um trampolim para a independência financeira. Mas o que poucos entendem é que não se trata apenas de guardar. Se trata de postura. Se trata de você olhar para o dinheiro com inteligência, não com medo. Com respeito, não com obsessão. E isso exige um novo modelo mental. Você precisa começar a se perguntar: como pensa alguém que tem patrimônio? Como age alguém que está construindo legado? Essa pessoa acorda tarde, se alimenta mal, consome qualquer conteúdo, se envolve em conversas vazias? Não. Ela entende que a mente dela é um ativo, que o tempo dela é um capital, que a energia dela é uma moeda, e começa a tratar tudo isso como prioridade máxima. Você não precisa se tornar um bilionário, mas precisa parar de pensar como um escravo financeiro, parar de aceitar viver apagando incêndio, parar de viver esperando por sorte, porque a sorte é o disfarce que o preparo usa quando encontra a oportunidade. E você só se prepara quando decide, quando para de repetir padrões herdados e começa a construir padrões conscientes, quando para de copiar quem reclama e começa a aprender com quem realiza, quando se livra do orgulho de parecer e começa a investir em ser. Esse é o jogo real. Não é sobre dinheiro, é sobre o que sua mente faz com ele. É sobre quem você precisa se tornar para que o dinheiro te veja como casa e não como passagem. Você já percebeu que muita gente quer mudar de vida, mas não muda de mentalidade? Quer dinheiro novo com pensamento velho. Quer liberdade sem renunciar ao controle do medo. Quer prosperidade sem sair da rotina que reforça a escassez. Isso é impossível. A mente que criou o problema não pode ser a mesma que vai criar a solução. Foi Einstein quem disse isso. Mas Hill também sabia. Você é o mestre do seu destino. Você pode influenciar, dirigir e controlar seu próprio ambiente. Você pode fazer da sua vida o que quiser. Mas só se pensar como alguém que já assumiu esse controle, e não como quem espera permissão para prosperar. Enquanto você ainda acredita que precisa de sorte, de alguém para te ajudar, de algo fora de você acontecer, você está cedendo seu poder,
E a riqueza não se interessa por quem terceiriza poder. Ela se aproxima de quem assume, de quem decide, de quem age sem desculpa. E agir não é só trabalhar duro, é pensar bem, é decidir com estratégia, é filtrar o que entra na sua mente como quem filtra o que come. Você jamais aceitaria se alimentar de veneno. Mas quantas vezes alimenta sua mente com conteúdo tóxico, conversas de escassez, crenças que sabotam sua jornada? Se quer ser rico, você precisa ser mais rigoroso com o que pensa. Precisa revisar suas narrativas, cortar o que não constrói e, principalmente, criar novas declarações internas, do tipo: eu sou digno da riqueza que estou construindo. Eu mereço prosperar porque estou disposto a me tornar quem sustenta isso. Minha mente é fértil, criativa, disciplinada. Você pode achar isso bobo, pode achar repetitivo, mas seu inconsciente funciona com repetição. E o que você repete com convicção, você acaba acreditando. E o que acredita, você manifesta. Esse é o motor invisível por trás de todos que constroem riqueza real. Eles não são melhores que você. Eles apenas decidiram pensar diferente, consistentemente. E você pode fazer o mesmo. A pergunta é: você vai continuar esperando um milagre ou vai ser o milagre que sua história estava esperando? Você já entendeu? A questão não é se você é capaz, é se você vai continuar se traindo. Se você vai seguir alimentando pensamentos pequenos, narrativas herdadas, hábitos que já provaram que não funcionam. Ou se finalmente vai romper. Romper com o velho eu, romper com o ciclo, romper com tudo que está te mantendo abaixo do seu potencial. Isso não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. É sobre viver com dignidade, com presença, com força. É sobre se tornar alguém que inspira, que constrói, que deixa marca. Você nunca vai ser rico se continuar pensando como alguém que se contenta, que aceita pouco, que normaliza escassez. Mas a partir do momento em que você se rebela, não contra o mundo, mas contra a versão limitada de si mesmo, a transformação começa. Você já viu a verdade. Agora ela te chama para a ação. E se você ignorar, nada muda. Mas se responder, tudo muda. Porque você não será mais o mesmo. Sua mente vai expandir, sua visão vai clarear, seu corpo vai obedecer a um novo comando, o comando da decisão real. Então pare de duvidar, pare de esperar, pare de perguntar: será? E comece a dizer: é agora. Eu decido. Eu construo. Eu prospero. Porque ninguém vai fazer isso por você. Mas quando você faz, o mundo responde. Se esse vídeo te tocou, se despertou algo em você, então retribua com ação. Curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E siga nosso canal para continuar recebendo verdades que libertam e despertam. Você nunca vai ser rico se continuar pensando como alguém que não nasceu para isso. E agora você sabe, você nasceu para isso. Você quer saber a maior mentira que te contaram sobre dinheiro? Que ele resolve tudo, que ele é o fim, que basta ter e tudo se encaixa. Mas a verdade é que o dinheiro é só um espelho. Ele vai refletir exatamente quem você é por dentro. Por isso, tanta gente ganha e perde. Por isso, tantos ricos estão vazios. E tantos pobres continuam presos. Porque a raiz não está no saldo bancário, está na mentalidade. Mentalidade rica não é sobre luxo, é sobre clareza, é sobre visão de longo prazo, é sobre saber o que construir, o que evitar, o que manter. É sobre investir em si mesmo, mesmo quando ainda não há retorno. É sobre continuar mesmo quando ninguém aplaude. Porque quem pensa como rico não espera resultado para validar ação. Ele age porque já entendeu o jogo. E o jogo é interno. Sempre foi. É você contra a sua própria mediocridade. Contra a voz que diz que não dá. Contra o impulso de procrastinar. Contra o medo de se destacar. Contra a tentação de voltar ao confortável. A vitória real é silenciosa. Ela começa quando você domina sua mente e termina quando sua realidade externa reflete esse novo padrão interno. Você não está aqui por acaso. Esse vídeo chegou até você porque tem algo aí dentro que está pronto para mudar. E talvez você tenha tentado antes e falhou. Tudo bem, porque agora você sabe. A falha estava no pensamento, não em você.
E o pensamento você pode reescrever, com consciência, com coragem, com compromisso. A partir de hoje, você não pensa mais como quem espera permissão. Você pensa como quem tem missão. E quem vive com missão encontra recursos, energia, estratégia, tempo, porque está sendo impulsionado por algo maior. Então levanta, assume sua nova identidade e prova com ação que você não está mais jogando para sobreviver. Você está aqui para prosperar. E agora, finalmente, você decidiu pensar como alguém que